É muito bom receber você mais uma vez juntos. Estamos começando mais uma semana, mais um programa Escola Bíblica. Se você já nos acompanha, eu agradeço de coração a sua presença mais uma vez aqui, tá bom? Se você está assistindo pela primeira vez, de repente terminou o programa anterior, está assistindo agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos estudando o Sábado da Criação. É uma temporada que finaliza essa semana, última semana de agosto, mais alguns temas abordados aqui e sempre com a sua companhia. Sempre de segunda a quinta-feira, 8h30 da noite. E hoje a gente vai falar sobre o domingo na Bíblia. Uma rápida pausa, um intervalo bem rapidinho, a gente já volta com esse tema de hoje. O programa Escola Bíblica é a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus e a gente sempre de uma maneira aberta com você, espontânea, ao vivo, apresenta temas bíblicos e cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Não só você, eu também, todos nós estamos aprendendo juntos a Bíblia nessa imensidão de ensino para nós, verdades contidas aqui que são profundas e fazem realmente uma mudança de vida, transformam corações e espero que faça sentido na sua vida também. Seja bem-vindo, você de todos os cantos do Brasil. Daqui a pouquinho eu já vou mandar alguns abraços aqui para as pessoas queridas que fazem questão de não somente assistir, mas também fazem questão de dizer para a gente que estão acompanhando, que de alguma maneira demonstram seu carinho por nós aqui também, tá bom? Última semana da temporada, o Sábado da Criação. A partir de amanhã eu já vou começar a anunciar a temporada que começa na próxima segunda-feira. Olha, muito boa temporada, muito atual, inédito tema. Por enquanto você vai ficar um pouquinho na expectativa. Então amanhã você assiste aqui que eu vou divulgar para você qual vai ser o tema da próxima semana, até para você já pensar sobre o próximo estudo que você vai poder pedir também, tá bom? Mas por enquanto a gente está estudando o Sábado da Criação e em especial hoje a gente vai falar sobre o domingo na Bíblia. Falamos sobre vários temas aqui. Enquanto eu vou falando alguns temas que a gente abordou, não se esqueça que você pode pedir esse material ainda, tá? Dá tempo. O Sábado da Criação. Você pode entrar em contato, vai aparecer agora aqui, através do WhatsApp, você pode mandar para a gente, vai aparecer nesse momento agora sim, né? 12 982444449, tá? Você manda para a gente assim, olha, quero receber o guia de estudos, o Sábado da Criação, ou você pode ligar, o telefone vai aparecer também, e ligando para a gente vai retornar, a nossa equipe vai retornar a ligação, pegar seu endereço e vai chegar na sua casa aí, tá? Última semana, não se esqueça disso. Telefone no ar, você pode ligar e a gente vai orar nesse momento, pedindo mais uma vez sabedoria dos altos céus, as bênçãos de Deus e com certeza é importante que a gente tenha o nosso coração aberto também para a mensagem dele para cada um de nós hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por teu carinho, por teu amor, obrigado por esse final de semana. Sei que muitas pessoas tiveram momentos difíceis, desafiadores, muitas tiveram vitórias também. Que, independente da realidade de cada um, a gente possa sentir o teu abraço nesse momento e a tua voz falando à nossa mente, ao nosso coração, através da tua palavra também. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero começar falando para você sobre o tema, mas antes aqueles abraços que eu prometo, tá? E não vou deixar aqui. Um abraço muito especial para as pessoas que já estão acompanhando a gente através do Facebook. A gente está transmitindo ao vivo. E antes de mencionar o nome de algumas pessoas, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para os amigos da cidade de Jacutinga, Minas Gerais. Pessoas queridas que acompanham a gente nesse momento. Os amigos da Igreja Adventista de Jacutinga, é uma cidade acolhedora e com muito carinho eu quero
acolher vocês aqui no programa de hoje. Sejam bem-vindos, se é a primeira vez que estão assistindo, divulguem o programa na cidade, acompanhem, sempre tem uma mensagem para vocês, tá? Além dessa cidade, existem tantas outras, e você pode escrever para a gente no Instagram ou também no Facebook de que cidade você é, de onde você tem acompanhado a gente também. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui, que eu estou assistindo ao vivo também por aqui, e aproveito e mando um abraço para o Davi Oliveira. Ele deseja uma boa noite também. A Zilda Suster, ela diz que ela e o marido Matheus estão ligadinhos no programa. E também mais alguém aqui do Facebook, deixa eu pegar mais alguém. O Giovanni Oliveira, olha, está assistindo todas as noites, ele é de Couniza, Mato Grosso. Primeira vez que eu ouço falar dessa cidade, hein? Couniza, no Mato Grosso. Um abraço para todos aí do Mato Grosso, em especial para Couniza também. Vamos ao tema? A tradição, ela muitas vezes envolve as pessoas, você sabe disso. Nem sempre a tradição é ruim. Existem tradições que são boas. No entanto, quando a gente fala de Bíblia, né, a tradição ela nos convida a aceitar algumas ideias que são contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. Eu queria introduzir aqui, dizendo para você o seguinte, que um grande número de pessoas sinceras tem muita dúvida com relação a essa questão do sábado e do domingo. Nós não vamos estudar hoje aqui, o nosso tempo é muito curto, a gente está trabalhando, por isso que eu peço que você peça o guia de estudos, eu oriento, sugiro, porque não dá para a gente abordar tudo aqui. Mas muita gente tem dúvida sobre a questão do sábado e do domingo. Até agora nós estudamos a validade do sábado e hoje a gente vai trabalhar essa dúvida que muitas pessoas têm. Será que o sábado agora foi substituído pelo domingo? Existem vários intérpretes da Bíblia, né, que argumentam que a ressurreição de Jesus ela é a base desse fundamento para aceitar o domingo como novo dia ou novo paradigma da fé cristã. Agora, será que existe um fundamento bíblico, uma defesa bíblica para que a gente aceite o domingo no lugar do sábado, o primeiro dia no lugar do sétimo, ou é apenas uma tradição cristã? Eu queria que a gente visse alguns textos aqui, e não vamos terminar hoje, mas alguns textos que muitos usam para dizer que o sábado foi substituído pelo domingo, ou evidências de que o sábado foi substituído pelo domingo. Existem pelo menos 8 versículos que falam sobre o domingo no Novo Testamento. Quais são esses versículos? Mateus 28, verso 1, se você quiser tirar uma foto aí, anotar. Marcos 16, verso 1, verso 2, verso 9. Lucas 23, 56, 24, verso 1 e João 20, verso 1 e João 20, verso 19. 8 versos, 8 textos. Quando a gente vai no Novo Testamento, o primeiro dia da semana, isso é importante, o primeiro dia da semana nunca é chamado de o dia da ressurreição. Muita gente fala assim, olha, o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, esse é o símbolo, esse é o significado que valida o primeiro dia como o dia santo. Mas nunca há na Bíblia essa associação entre, olha, primeiro dia é o dia glorioso da ressurreição. Até mesmo, a gente sabe que foi no domingo, obviamente, mas não é usado esse termo especificamente. Até mesmo na obra, que é considerada mais competente em defesa da guarda do domingo, porque existem bons livros de bons teólogos que apoiam o domingo como dia de guarda hoje. Até mesmo um livro de Balkham, um dos grandes autores, ele apresenta essa informação que eu queria trazer para você. Diz assim, desde a Reforma até o dia presente, uma longa e impressionante série de escritores tem achado motivo para identificar as origens da adoração do domingo com o período das aparições da ressurreição de Jesus. Mas devemos notar imediatamente que nenhum documento cristão primitivo afirma explicitamente isso. Ou seja, não existe nenhum documento histórico e nem mesmo uma confirmação bíblica que associe o domingo, dia de ressurreição, o dia que Jesus ressuscitou, como o novo dia de guarda.
Então a gente conclui o quê? Que não há nenhuma evidência nos evangelhos que a igreja apostólica ela associava o primeiro dia da semana com qualquer serviço ou atividade religiosa. Obviamente, claro que ela podia se reunir com amigos no domingo, no primeiro dia, chamado até primeiro dia, então não era usado o termo domingo, né? Mas não existia nem uma sistemática, nem um culto religioso de adoração nesse dia. Ou que esse dia estava começando a ser substituído, não existe nenhuma evidência, o sábado do sétimo dia sendo substituído pelo domingo. Então, além disso, o primeiro dia da semana nunca é chamado também de sábado nas Escrituras, porque tem gente que diz assim, olha, o domingo, o primeiro dia é o novo sábado. Nunca lemos isso. Eu queria apresentar para você aqui um texto, vamos ao primeiro texto de hoje, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, tá bom? Diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, a gente vai analisar esse texto aqui, tá bom? Vou voltar no início. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Olha que interessante. Então, muita gente, esse é um dos principais textos que muita gente usa para dizer o seguinte, olha, está vendo? Olha, Paulo dizendo, no primeiro dia da semana, juntem o que vocês puderem, fazendo coletas, para que quando eu chegar, eu esteja ali com vocês. E associam esse diálogo, que a gente vai entender exatamente o que quer dizer, associam esse diálogo como o primeiro culto de adoração, ou um dos primeiros cultos de adoração no domingo. Será que é isso? Será que esse texto está confirmando? Eu estou apresentando aqui textos que são a base bíblica, segundo alguns, que na verdade, obviamente a gente sabe que não é, mas segundo alguns a base bíblica que diz que o domingo passou a ser o dia de guarda. O contexto desse texto aí bíblico, ele fala sobre donativos, ajudas, né, para as comunidades cristãs. Onde? Em Corinto. Paulo ia até a Galácia, né, onde estavam os Gálatas, e ele ia pegar ajuda para os Corintos, a igreja de Corinto, para ajudar os irmãos da igreja mãe. E levariam até Jerusalém, que era a grande igreja. Então, no início do cristianismo, não havia pessoas necessitadas, porque eles se ajudavam. Os que possuíam terra, os que possuíam mais bens, ajudavam os demais, traziam valores para ser distribuídos. Agora, o detalhe é o seguinte, nesse contexto desse texto, o que Paulo quer dizer, na verdade, é o seguinte, amigos, eu vou chegar no primeiro dia, aproveitem, colham o que vocês puderem, para que quando eu sair, eu possa levar aquilo que vocês colheram. O contexto não é um contexto de culto, o contexto não é um contexto de nova adoração num lugar sagrado, numa sinagoga, né, numa igreja, não. Na verdade, é um local que nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A gente vai dar uma pausa agora, a gente vai continuar com esse texto, vamos analisar um segundo texto também, para a gente entender e você colocar no seu coração que muitas vezes é importante que a gente pegue o princípio bíblico. Deus criou. E Deus não muda os seus preceitos, os seus princípios, inclusive o sábado também. A gente vai dar uma pausa agora e a gente volta já já. De volta com você, programa Escola Bíblica. Estamos estudando o Domingo na Bíblia. Hoje é o primeiro dia, amanhã a gente vai trabalhar um pouco mais esse tema, mas a gente está trazendo um texto aqui, mencionamos no bloco anterior, o texto de 1 Coríntios 16, 1 e 2, onde fala sobre Paulo se relacionando com a igreja da Galácia. Olha só o que diz o texto, quero voltar com você, para você entender, você que está chegando agora. Paulo diz o seguinte, quanto à coleta que se faz para os santos, no caso não é santos no sentido de santos de barro, mas os santos, aqueles que são separados, o povo de Deus,
fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. A explicação de Paulo, que tem que ficar clara aqui, não tem nada a ver com adoração no domingo. Ele explica claramente que o objetivo era arrecadar fundos no primeiro dia da semana. Ele diz assim, ó, faça aí, não espere eu chegar. Observa que o texto ele não sugere nada de reuniões públicas. Até porque, olha que interessante culturalmente, a instrução é para que a coleta fosse feita em casa. Essa palavra grega chamada eauto significa em casa. Então, a reunião não era em igreja, era em casa. Por que isso? Essa expressão dá até para a gente entender que a captação de recursos deles era individualmente, cada um dava o que tinha, não era o plano, o propósito que eles intensificassem os cultos aos domingos, com ofertas, não era isso, era colher para ajudar as pessoas. Existem vários comentaristas eruditos também que defendem o domingo, eles concordam que pode esse texto, de alguma maneira, querer dizer que há uma substituição. Porém, existem grandes homens da história que confirmam que o sábado ainda é o que permanece nos dias de hoje. Vou dar um exemplo para você de Calvino, os calvinistas aí. João Calvino diz assim, vamos ler o texto. Não há necessidade de aceitar-se a opinião de que o sábado aqui foi substituído pelo dia do Senhor. Comentando o texto, tá? O comentário também bíblico, The Pulpit Commentary, diz assim, dificilmente se pode dizer que esse versículo implica qualquer observância religiosa do domingo. Outro, o primeiro dia da semana não é mencionado aqui como um dia quando os cristãos se encontravam para adoração. Último texto, mais um comentário bíblico, diz assim, esse autor presume que a igreja de Coríntio se reunia para a adoração no primeiro dia da semana. No entanto, ele admite que isso não é certo. Não é certo a gente dizer que eles se reuniam aos domingos. Pastor, existe alguma celebração da ressurreição de Jesus? Existe o dia de guarda? O domingo hoje é válido porque ele representa que Jesus ressuscitou? Pastor, isso que a gente tem que entender, pastor. Jesus ressuscitou, então o sábado foi deixado de lado. Agora o dia que significa algo importante para nós é o domingo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, existem alguns símbolos que nos fazem lembrar da ressurreição de Jesus, não um dia da semana. O sábado continua valendo. O que faz nos lembrar da ressurreição de Jesus é a Santa Ceia. Jesus estabeleceu ali a cerimônia de Santa Ceia para que nos lembrássemos que Ele ressuscitou. O que mais? O batismo é um símbolo da morte e da ressurreição também. Então, a Santa Ceia e o batismo, eles nos fazem lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Mas Jesus não mudou um dia. Eu quero trazer para você aqui Atos 20, verso 7. Diz assim, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Pastor, esse texto, ele está dizendo o quê? No primeiro dia da semana, os discípulos partiram pão e Paulo deveria sair no dia seguinte. Pastor, eles estavam ali no primeiro dia, no domingo, numa santa ceia. Não é isso? Vamos tentar entender esse texto também? Quando a gente analisa essa reunião, a natureza dessa reunião ali, não é uma reunião religiosa. Essa é a única referência no Novo Testamento que há uma reunião cristã realizada no primeiro dia. Com o fim do quê? De partir o pão. Partir o pão seria uma santa ceia no domingo? Existem alguns intérpretes que eles vêm com um texto dizendo assim, olha, é uma prova de que realmente o domingo hoje é uma evidência que está sendo guardado, que deve ser guardado. Mas essa conclusão, ela não se baseia na Bíblia, são pressupostos, ideias, no primeiro dia da semana. É para
apenas descrever, esse termo é apenas para descrever o tempo, o momento que isso aconteceu. Foi no primeiro dia da semana. Ok, mas e o pão, pastor? Eles não fizeram a Santa Ceia? Esse partir o pão, ele era o objetivo não de celebrar a ceia, mas era uma reunião que aconteceu à noite. Paulo prolongou, a gente até vê no texto, até meia-noite. E eles fizeram o quê? Eles se alimentaram naquele momento. Então, acontece até que Eutico, né, um rapaz, ele caiu ele cai do alto e morre naquele encontro, né? E acontece o seguinte, naquele contexto todo, o servir o pão era a necessidade que eles tinham por uma reunião prolongada de se alimentarem. Você entende isso? Fica claro para você? Então, alguns textos que as pessoas usam para dizer que o domingo está sendo validado no lugar do sábado, na verdade, ele representa nada mais, nada menos do que situações normais e corriqueiras. Eu quero apresentar para você aqui os 5 pontos. Paulo prolongou o discurso até meia-noite. Em algum momento próximo à meia-noite, Eutico caiu de uma janela, um rapaz acabou caindo de uma janela, né? Após socorrer o jovem, Paulo subiu novamente e partiu o pão após a meia-noite. Em seguida, Paulo retomou o discurso e falou até o amanhecer. Logo depois, ele partiu. Era um encontro, era uma necessidade, não tem relação direta com a adoração. Era num ambiente que não era um ambiente de igreja, um ambiente judaico de adoração também. Então, quando a gente olha isso tudo, a gente deve se perguntar o seguinte: tem a ver com a adoração? Tem a ver com uma mudança de dia? A gente percebe que ao longo da história, nós encontramos vários sinais bíblicos de que, de fato, Deus permanece validando o sábado hoje ainda. Então, esse contexto desse texto demonstra que era uma reunião de despedida de Paulo, que viajaria na manhã seguinte. O primeiro dia da semana foi considerado uma reunião noturna, e quando a gente fala do partir o pão, era uma alimentação de despedida de Paulo. Era um costume judaico de partir, de celebrar a chegada ou a despedida de alguém também. Amanhã, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse texto que eu já quero deixar para você na tela. Primeiro dia da semana. A gente vai falar um pouquinho sobre um texto muito interessante de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 10 diz o seguinte, que o dia do Senhor, o dia de adoração do Senhor. E muita gente fala assim, pastor, no último livro da Bíblia, Jesus faz uma alteração e passa a chamar o dia do Senhor como sendo o domingo. E existem várias crenças religiosas hoje, várias denominações que têm como base esse texto. A gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. Que Deus traga sentido na sua vida, que você entenda que vale a pena a gente acreditar que Deus é o mesmo do Antigo Testamento e continua sendo ao longo da história o mesmo Deus. Ele estabelece normas, leis, regras para o nosso bem e Ele continua fazendo válida essa promessa. Deixa eu dizer uma coisa que veio ao meu coração aqui. No final da história, aqueles que escolherem serem fiéis a Deus, eles sofrerão perseguições. Na próxima temporada a gente vai estudar um pouco mais sobre esse tema também. As pessoas que forem fiéis a Deus sofrerão perseguições. Pastor, no pleno século XXI, em pleno século XXI, pessoas sofrendo ou sofrerão perseguições por causa de religião? Eu pergunto para você, é possível isso hoje? Olhe ao seu redor. Olhe nos países hoje, olhe no mundo hoje. Se não é possível pessoas sofrerem perseguições por causa de religião. Extremistas de um lado, por outro lado, pessoas também que são inocentes, sem querer avaliar o lado, mas eu quero dizer uma coisa, nos últimos tempos, as pessoas fiéis a Deus, elas serão perseguidas. Vale a pena seguirmos os caminhos de Deus, vale a pena seguirmos a vontade de Deus, vale a pena seguirmos a orientação de Deus. Ainda durante a semana a gente vai trabalhar esse tema de uma maneira muito especial. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente continua falando sobre o domingo na Bíblia e espero você ao vivo
8h30 da noite, no programa Escola Bíblica. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por teu amor, por teu cuidado, por tua direção. Muito obrigado porque o Senhor tem dirigido a nossa vida e aberto a nossa mente para a compreensão da tua palavra também. É claro, muitas coisas ainda queremos aprender, muitas interrogações temos no nosso coração e pedimos por tua graça, que a tua verdade faça diferença na nossa vida, faça sentido e nos transforme também. Nos colocamos mais uma vez em tuas mãos e eu coloco cada amigo que nos acompanha nesse momento nos teus braços de amor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.